dia pode ter sido mais pesado do que você esperava. Talvez tenham existido momentos em que o cansaço não foi apenas físico, mas emocional. Situações que exigiram mais paciência do que você gostaria. Palavras que ficaram guardadas. Preocupações que permaneceram silenciosas dentro da mente, como se algo ainda estivesse tentando se resolver, mesmo depois que o dia terminou. E agora, a noite chegou, não como um acaso, mas como um convite ao silêncio, um convite à desaceleração, um convite para soltar aquilo que você carregou ao longo das horas, mesmo sem perceber o peso que acumulou. Existe algo profundo na noite, algo que muitos ignoram, porque passam por ela apenas tentando descansar o corpo, sem perceber que existe um trabalho invisível acontecendo dentro da alma. Enquanto o mundo desacelera, enquanto as luzes se apagam, enquanto os ruídos diminuem, algo começa a se reorganizar dentro de você, não com barulho, não com esforço, mas em silêncio. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas muitas das mudanças mais importantes da vida não começam quando tudo está acontecendo. Elas começam quando tudo parece parar, quando o corpo desacelera, quando a mente começa a soltar as tensões, quando o coração encontra um instante de quietude. É nesse espaço silencioso que aquilo que foi vivido durante o dia começa a encontrar sentido, mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não entenda completamente. Existe uma sabedoria antiga, registrada há séculos, que atravessou gerações justamente porque revela algo profundo sobre o tempo e os processos da vida. No livro dos Salmos está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa frase não é apenas consolo, ela é direção. Ela mostra que a noite não é um tempo perdido, não é um intervalo vazio, não é um espaço de fraqueza. A noite é preparação, é reorganização. É o momento em que aquilo que parecia confuso começa a encontrar lugar, mesmo quando você não percebe. Talvez hoje tenha sido um daqueles dias em que tudo pareceu mais difícil do que o esperado. Um dia em que algumas respostas não chegaram, em que algumas preocupações continuaram presentes, em que certas situações pareceram sem solução. Mas escute isso com atenção. Nem tudo precisa ser resolvido durante o dia. Algumas coisas só encontram clareza quando você solta, quando você entrega, quando você permite que o silêncio faça aquilo que a pressa não consegue fazer. Existe um princípio poderoso que muitos ignoram. Aquilo que você vive durante o dia não termina quando o dia acaba. Ele continua sendo trabalhado, organizado, compreendido, enquanto você descansa, enquanto você desacelera, enquanto você permite que a mente solte aquilo que tentou controlar o tempo inteiro. Napoleon Hill, ao estudar a mente humana e os processos de crescimento, percebeu algo que parece simples, mas é profundo. Ele ensinava que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente, ou ainda maior. Mas essa semente não cresce na pressa. Ela cresce no tempo certo, ela cresce no silêncio, ela cresce quando existe espaço interno suficiente para que algo novo se forme. E a noite é justamente esse espaço. Talvez hoje você tenha enfrentado situações que não fizeram sentido. Talvez algo tenha saído diferente do que você planejou. Talvez exista dentro de você uma pergunta que ainda não encontrou resposta. Mas existe algo que precisa ser compreendido agora. Nem tudo precisa ser entendido hoje. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas respostas nascem quando você descansa, quando você para de tentar controlar cada detalhe e começa a confiar que existe um processo maior acontecendo. Respire fundo agora, sem pressa, sem exigência. Apenas permita que o corpo desacelere, que os ombros relaxem, que a mente comece a soltar aquilo que ficou preso durante o dia. Porque talvez
aquilo que hoje parece confuso, já esteja sendo reorganizado, mesmo sem você perceber, mesmo sem barulho, mesmo sem aviso. E se essa mensagem faz sentido para você, se esse momento está te ajudando a desacelerar, a encontrar um pouco mais de silêncio dentro de si, deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Não apenas como um gesto automático, mas como uma forma de criar um espaço constante para esse tipo de mensagem fazer parte das suas noites. Porque algumas transformações não acontecem durante grandes movimentos. Elas começam em momentos como este, em silêncio, na quietude. No instante em que você decide, finalmente, soltar o peso do dia. Existe algo curioso sobre o fim do dia, algo que poucas pessoas percebem durante as horas claras, quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo, quando decisões precisam ser tomadas, quando preocupações surgem, quando responsabilidades se acumulam, a mente se mantém ocupada, ativa, alerta, tentando resolver, prever, evitar, corrigir. Mas quando a noite chega, algo muda. Mesmo que você ainda esteja acordado, mesmo que os pensamentos ainda estejam se movendo, existe um movimento interno começando, um processo silencioso, quase imperceptível, mas extremamente poderoso, porque existe algo que acontece todas as noites e quase ninguém percebe. Algo que não depende da sua força, nem da sua inteligência, nem da sua capacidade de resolver tudo sozinho. Algo que começa exatamente quando você diminui o ritmo, quando a respiração se torna mais calma, quando o corpo começa a soltar as tensões que carregou ao longo do dia. E esse é o primeiro ponto que precisa ser compreendido. Nem todo crescimento acontece enquanto você está lutando. Algumas das mudanças mais profundas acontecem enquanto você está descansando, enquanto você permite que o silêncio faça o seu trabalho, enquanto você deixa de resistir. Enquanto você aceita que hoje talvez tenha sido suficiente, pense por um instante. Quantas vezes você tentou resolver algo com pressa, tentou encontrar respostas imediatas, tentou entender situações que ainda não estavam prontas para serem compreendidas, e quanto mais você tentava, mais cansado ficava, mais confuso parecia, mais distante parecia a solução. Mas existe um princípio antigo que aparece repetidamente nas Escrituras e que revela algo profundo sobre o tempo de Deus e o tempo da alma. No livro dos Salmos está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa não é uma frase para momentos fáceis. Ela foi escrita para os dias difíceis, para os dias em que tudo parece incerto, em que as respostas parecem distantes, em que o cansaço começa a pesar mais do que o esperado. Entrega não significa desistir. Entrega significa confiar, significa reconhecer que existem processos acontecendo além do que os olhos conseguem ver. Napoleon Hill observou algo muito parecido ao estudar as histórias de pessoas que enfrentaram grandes desafios. Ele percebeu que muitos dos maiores avanços da vida não aconteceram no momento da luta, mas depois do silêncio, depois da pausa, depois do descanso, como se o próprio tempo precisasse de espaço para reorganizar aquilo que ainda estava em construção. Talvez você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Um momento em que parece que algumas coisas ainda estão fora do lugar, em que certas respostas ainda não chegaram, em que algumas dúvidas ainda permanecem. E isso pode gerar inquietação, pode gerar aquela sensação silenciosa de que algo ainda precisa ser resolvido. Mas aqui entra algo importante, e é aqui que começa o ponto que quase ninguém percebe. Existe um processo que começa quando você desacelera, um processo que continua acontecendo enquanto você descansa, um processo que organiza aquilo que você ainda não conseguiu organizar sozinho. E talvez aquilo que hoje parece confuso não esteja parado,
Talvez esteja sendo preparado, talvez esteja sendo alinhado, talvez esteja sendo reposicionado em um nível que você ainda não consegue enxergar. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora, porque existe algo que acontece dentro de você todas as noites. Algo silencioso, algo invisível, mas profundamente real. Algo que pode transformar preocupação em clareza, cansaço em renovação, confusão em direção. E se hoje foi um dia difícil, se houve momentos em que você sentiu que precisava ser mais forte do que gostaria, compartilha nos comentários o que mais pesou no seu coração hoje, não como obrigação, mas como um ato de reconhecimento. Porque quando você nomeia aquilo que viveu, você começa a liberar o peso que carregou. E talvez esse seja exatamente o primeiro passo para permitir que a noite faça o trabalho dela. Agora, respire fundo mais uma vez, porque aquilo que vamos entender a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o silêncio da noite e o que acontece dentro de você enquanto o mundo desacelera. Aquilo que começa a acontecer dentro de você quando a noite chega não é apenas descanso físico, é reorganização. Talvez você nunca tenha sido ensinado a perceber isso dessa forma, mas a mente humana não desliga quando você desacelera. Ela reorganiza, ela revisita silenciosamente aquilo que foi vivido. Ela separa o que precisa ser mantido, ela solta aquilo que não precisa mais ser carregado. E isso acontece, mesmo quando você não percebe. Enquanto o corpo relaxa, enquanto os olhos se fecham, enquanto o silêncio se torna mais profundo, existe um trabalho acontecendo, um trabalho invisível, um trabalho que não faz barulho, mas que prepara o amanhã. Talvez agora você comece a perceber que aquele processo que mencionamos antes, aquele que começa quando você desacelera, não é algo simbólico apenas. É real, é profundo, é necessário. Porque tudo o que você vive durante o dia não desaparece quando a noite chega. Ele precisa ser processado, organizado, reposicionado dentro de você. E quando isso não acontece, o peso se acumula, a tensão permanece, a mente continua girando, mesmo quando o corpo está cansado. Mas quando você permite que o silêncio faça parte do processo, algo muda. Existe um alívio que começa a surgir, mesmo que ainda seja sutil, como se partes internas suas estivessem encontrando lugar novamente. Napoleon Hill observou algo interessante ao estudar os processos mentais das pessoas que alcançaram grandes mudanças em suas vidas. Ele percebeu que muitas ideias claras, muitas soluções inesperadas, muitos momentos de direção não surgiram durante o esforço intenso, surgiram depois, no silêncio, no descanso, na pausa. Como se a mente precisasse de quietude para reorganizar aquilo que o esforço não conseguiu resolver. E isso se conecta diretamente com um princípio espiritual antigo. Nas Escrituras, existe um entendimento profundo sobre o valor do descanso e da entrega. No livro dos Salmos está escrito: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Essa passagem revela algo que muitos ignoram. Dormir não é apenas fechar os olhos. Dormir é confiar. É reconhecer que existe uma proteção, um cuidado, uma presença que continua atuando mesmo quando você não está mais tentando controlar tudo. Talvez você tenha passado boa parte do dia tentando resolver coisas que pareciam urgentes. Talvez tenha carregado preocupações, decisões, responsabilidade, e agora a noite te convida a fazer algo diferente. Não lutar, não insistir, mas soltar. Soltar não significa abandonar. Soltar significa confiar que aquilo que foi feito hoje foi suficiente para este momento e que aquilo que ainda precisa acontecer continuará sendo preparado, mesmo enquanto você descansa. Porque existe algo que poucos compreendem.
O amanhã não começa quando você acorda. O amanhã começa a ser preparado quando você decide descansar, quando você aceita que não precisa resolver tudo hoje, quando você permite que o silêncio organize aquilo que a pressa desorganizou. Talvez agora você perceba que o cansaço que sente não vem apenas do que fez, mas do que tentou controlar, do que tentou antecipar, do que tentou resolver sozinho. Mas existe uma forma diferente de encerrar o dia. Uma forma mais leve, mais consciente, mais alinhada com aquilo que realmente sustenta a vida. Respire fundo agora, perceba o ar entrando, saindo lentamente e observe como, aos poucos, o corpo começa a responder. Os ombros relaxam, a mandíbula solta, a respiração se torna mais profunda. Isso não é apenas relaxamento, é sinal de que algo dentro de você está aceitando desacelerar, está aceitando confiar. E talvez aquilo que você não conseguiu resolver hoje não precise mais ser carregado da mesma forma. Talvez precise apenas ser entregue, porque existe um tempo para agir e existe um tempo para descansar, existe um tempo para plantar e existe um tempo para permitir que a semente cresça. E a noite é exatamente esse tempo. O tempo em que a semente trabalha em silêncio. O tempo em que aquilo que parecia desorganizado começa a encontrar lugar. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que você ainda não entenda. Mas agora, algo novo começa a surgir. Uma percepção diferente. Uma pergunta silenciosa que quase ninguém faz. E é sobre essa pergunta que precisamos falar agora. Porque existe algo ainda mais profundo acontecendo durante a noite, algo que poucos percebem, mas que pode transformar completamente a forma como você encara os seus dias. E é exatamente isso que vamos entender a seguir. Existe uma pergunta silenciosa que poucas pessoas fazem antes de dormir. Não porque não seja importante, mas porque quase ninguém foi ensinado a observar isso. O que realmente acontece dentro de você quando o dia termina, não apenas no corpo, mas na mente, no espírito, nas emoções que ficaram guardadas ao longo das horas, porque existe algo que acontece todas as noites, e a maioria das pessoas atravessa esse momento sem perceber o valor que ele tem. Algo que não faz barulho, algo que não exige esforço, mas que tem o poder de mudar profundamente a forma como você acorda no dia seguinte. Talvez hoje tenha sido um dia cheio de pequenos conflitos internos, pensamentos que voltaram mais de uma vez, situações que você gostaria de ter resolvido melhor, palavras que ficaram ecoando na mente, mesmo depois que tudo aparentemente terminou. Isso acontece com todos. Ninguém atravessa um dia inteiro sem acumular algum tipo de peso, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja silencioso, mesmo que ninguém veja. Mas aqui entra algo profundo. Tudo o que você não resolve conscientemente durante o dia, a mente tenta reorganizar durante a noite, não como mágica, mas como um processo natural. Um processo que Deus colocou dentro da própria criação. No livro dos Salmos, existe uma imagem muito poderosa que revela essa verdade. Ele concede aos seus amados o sono. Essa frase parece simples, mas ela carrega um significado profundo. O sono não é apenas descanso. O sono é cuidado, é proteção, é restauração acontecendo em silêncio. Talvez você já tenha vivido momentos em que acordou no dia seguinte com uma clareza que não existia antes. Uma resposta que surgiu sem esforço. Uma ideia que parecia não existir no dia anterior. Uma sensação diferente. Como se algo tivesse sido ajustado durante a noite. Isso não acontece por acaso. Napoleon Hill observou que muitas das grandes decisões, muitas soluções importantes, e até ideias que mudaram histórias, surgiram depois de períodos de descanso profundo, depois de pausas, depois de silêncio.
como se a mente precisasse atravessar a noite para reorganizar aquilo que o dia bagunçou. Talvez agora você comece a perceber que o silêncio da noite não é vazio. Ele é ativo, ele é produtivo, ele é necessário. E existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que começa quando você aceita soltar o controle, quando você permite que o corpo relaxe, quando você decide confiar em vez de insistir. Porque existe uma diferença muito grande entre tentar resolver tudo sozinho e permitir que aquilo que precisa ser ajustado seja trabalhado no tempo certo. Talvez hoje você tenha tentado resolver algo que ainda não estava pronto para ser resolvido. Talvez tenha insistido em respostas imediatas, quando o que precisava acontecer era maturação, tempo, silêncio. Isso não significa que você falhou. Significa que o processo ainda está acontecendo. Existe um tempo para cada coisa, um tempo para agir e um tempo para permitir que aquilo que foi iniciado continue crescendo sem interferência. No livro de Eclesiastes está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui o tempo do descanso, o tempo da reorganização, o tempo do silêncio. E talvez aquilo que hoje parece incompleto não esteja atrasado, talvez esteja sendo preparado, mas aqui entra o ponto que poucos compreendem. Existe algo específico que acontece dentro de você todas as noites. Algo que determina como você vai acordar, como você vai sentir, como você vai enfrentar o próximo dia. Algo que começa agora, enquanto você desacelera, enquanto o corpo relaxa, enquanto a mente começa a soltar os últimos pensamentos do dia. E a maioria das pessoas nunca percebe esse momento, nunca entende o valor desse processo, nunca aprende a usar esse tempo da forma correta. Mas quando você entende o que realmente acontece aqui, tudo muda. A forma como você dorme muda, a forma como você acorda muda, a forma como você vive os seus dias muda. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Porque existe um movimento silencioso que começa quando você decide confiar e continua acontecendo enquanto você dorme. Se hoje foi um daqueles dias em que você sentiu que precisava ser mais forte do que gostaria, ou se existiu algo que ainda ficou ecoando dentro de você, compartilha nos comentários aquilo que você sente que precisa entregar antes de dormir. Não como uma obrigação, mas como um gesto de liberação. Porque quando você reconhece aquilo que pesa, você começa a abrir espaço para que algo novo seja reorganizado dentro de você. Agora, respire fundo mais uma vez, porque o que vamos entender a seguir é algo que pode transformar completamente a forma como você encara o momento de fechar os olhos e permitir que a noite faça o seu trabalho. Aquilo que acontece dentro de você todas as noites não é apenas descanso, é alinhamento. Talvez agora você comece a perceber que o momento antes de dormir não é um simples intervalo entre um dia e outro. É uma transição, um espaço sagrado, onde aquilo que foi vivido começa a encontrar um novo lugar dentro de você. Porque existe um instante específico, um momento silencioso, em que a mente começa a se reorganizar de forma profunda. Um momento que acontece exatamente quando você deixa de resistir ao dia e começa a aceitá-lo como ele foi, sem tentar refazer tudo na cabeça, sem tentar prever o amanhã, sem insistir em respostas que ainda não chegaram. É nesse instante que o verdadeiro descanso começa. E é isso que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas deitam, mas continuam lutando internamente. Fecham os olhos, mas mantêm o peso do dia ativo dentro da mente. Revivem conversas, repetem preocupações, tentam controlar aquilo que já passou. E por isso, mesmo depois de dormir, acordam cansadas. Mas quando você aprende a fazer algo diferente, algo muda. Quando você aprende a entregar o dia
Em vez de carregá-lo para dentro da noite, o corpo responde, a mente responde, o espírito responde. Existe uma passagem nas Escrituras que revela exatamente isso. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Essa frase não é apenas espiritual, ela é prática. Ela ensina que existe um momento em que você precisa soltar aquilo que tentou carregar sozinho. Não porque você é fraco, mas porque ninguém foi criado para sustentar tudo sozinho. Talvez hoje você tenha carregado responsabilidades, preocupações, decisões difíceis. Talvez tenha tentado ser forte em momentos em que tudo o que você precisava era de um instante de silêncio. Mas agora, esse instante chegou. E existe algo muito importante acontecendo exatamente aqui. Quando você aceita que o dia terminou, quando você permite que aquilo que foi vivido fique no passado, quando você para de insistir em resolver tudo agora, a mente começa a alinhar. Como se pequenas peças internas começassem a encontrar lugar novamente. Napoleon Hill observou que a mente humana possui um mecanismo silencioso, capaz de transformar confusão em clareza, mas esse mecanismo só funciona quando existe pausa, quando existe descanso, quando existe espaço, não durante a tensão constante, não durante o excesso de controle, mas no silêncio, na entrega, na confiança. Talvez você já tenha vivido isso, mesmo sem perceber. Momentos em que foi dormir com dúvidas e acordou com uma sensação diferente, mais leve, mais clara, mais estável, como se algo tivesse sido reorganizado durante a noite. Isso acontece porque existe um processo interno que continua ativo mesmo quando você descansa. Um processo que reorganiza pensamentos, que ajusta emoções, que fortalece aquilo que precisa permanecer e dissolve aquilo que já não precisa ser carregado. Mas existe ainda algo mais profundo, algo que começa quando você faz uma escolha simples, mas poderosa, a escolha de confiar. Confiar que o que foi feito hoje foi suficiente. Confiar que o que ainda não aconteceu está sendo preparado. Confiar que aquilo que parece lento pode estar sendo fortalecido. No livro dos Salmos, existe uma imagem muito forte que descreve exatamente esse processo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansar não é abandonar a luta, é confiar na proteção, é reconhecer que existe um cuidado contínuo, mesmo quando você não está tentando controlar tudo. Talvez o que você precise agora não seja encontrar respostas. Talvez seja permitir que as respostas se formem no tempo certo, enquanto você descansa, enquanto você solta, enquanto você aceita que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Respire fundo novamente e perceba como, aos poucos, o peso do dia começa a diminuir. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você começou a entregá-los. E quando você entrega, algo começa a ser preparado, mesmo que ainda não seja visível, mesmo que ainda não tenha forma, mas agora, um novo tipo de força começa a surgir. Uma força silenciosa, uma confiança tranquila, como se, dentro de você, uma base mais firme estivesse sendo construída. E isso muda tudo, porque quando a base muda, a forma como você vive os dias também muda. Mas ainda existe um ponto importante que precisa ser compreendido. Algo que determina como você acordará amanhã. Algo que começa a se formar agora. Neste silêncio, neste momento de entrega. Existe algo que poucas pessoas percebem. O amanhã não começa quando você acorda. O amanhã começa a ser preparado enquanto você descansa, enquanto o corpo desacelera, enquanto a mente solta os últimos pensamentos do dia, enquanto o silêncio toma conta do ambiente, algo começa a se formar. Não de forma visível, não de forma imediata, mas de forma constante. Talvez hoje você tenha sentido que algumas coisas não avançaram como gostaria. Talvez tenha existido a sensação de atraso,
de esforço sem resposta, de tentativas que ainda não mostraram resultado. Isso pode gerar inquietação, pode gerar aquela sensação silenciosa de que algo ainda está fora do lugar. Mas existe um princípio que precisa ser compreendido com calma. Nem tudo que parece parado está realmente parado. Algumas coisas estão criando raiz, e aquilo que cria raiz raramente faz barulho. No livro dos Salmos existe uma imagem muito clara sobre isso. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Observe essa imagem com atenção. Uma árvore não produz frutos todos os dias. Existe um tempo invisível, em que nada parece acontecer, mas por baixo da terra, as raízes estão se fortalecendo, se expandindo, buscando água, preparando a sustentação necessária para aquilo que um dia vai aparecer. Talvez a sua vida esteja passando por um desses momentos agora. Um tempo em que você olha ao redor e ainda não vê aquilo que deseja. Um tempo em que as respostas parecem lentas ou até distantes, mas isso não significa ausência de movimento, significa preparação. Napoleon Hill falava sobre isso ao estudar histórias de pessoas que enfrentaram períodos longos de espera. Ele observou que os momentos de maior transformação raramente eram os momentos mais visíveis. Eles aconteciam antes, durante os períodos silenciosos, durante os dias em que parecia que nada estava mudando, durante os intervalos em que o esforço parecia não produzir resultado imediato. Mas era justamente nesses períodos que a estrutura interna estava sendo formada, a mente estava sendo fortalecida, a visão estava amadurecendo, a resistência estava sendo construída. Talvez o que você chamou de atraso hoje não seja atraso, talvez seja fortalecimento, talvez seja ajuste, talvez seja preparação para algo que ainda não poderia ser sustentado antes. Respire fundo agora e observe como essa possibilidade muda a forma de enxergar o dia que passou. Porque aquilo que parece lento nem sempre está errado. Aquilo que parece silencioso nem sempre está parado. Existe um tempo invisível em toda a construção. Um tempo em que as bases são formadas. Um tempo em que o interior se fortalece, antes que o exterior se revele. E é exatamente isso que acontece durante a noite. Enquanto você desacelera, o corpo começa a restaurar. Enquanto você relaxa, a mente começa a reorganizar. Enquanto você entrega, o espírito começa a se fortalecer. Talvez você tenha passado o dia tentando resolver algo que parecia urgente. Talvez tenha sentido pressão, cobrança, responsabilidade. Mas agora, o convite é outro. Não agir, não resolver, mas confiar. Confiar que aquilo que foi iniciado hoje não terminou com o fim do dia. Confiar que aquilo que ainda não aconteceu continua sendo preparado. Existe uma passagem muito profunda que revela exatamente isso. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Essa promessa fala de cuidado contínuo, não apenas durante os momentos de ação, mas também durante os momentos de descanso. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas dormir também é um ato de fé. É confiar que mesmo quando você não está vigilante, existe proteção, existe cuidado, existe um movimento invisível mantendo aquilo que precisa ser mantido. E quando você começa a entender isso, a noite deixa de ser apenas um encerramento do dia. Ela se torna preparação, se torna restauração, se torna fortalecimento silencioso. Agora perceba, talvez o maior presente que você possa dar a si mesmo neste momento não seja tentar entender tudo, mas aceitar que hoje foi suficiente. Aceitar que o que precisava ser feito foi feito. Aceitar que aquilo que ainda falta terá o seu tempo. Respire lentamente, perceba o ar entrando, saindo, e sinta como, aos poucos, a mente começa a desacelerar,
como se um novo tipo de confiança estivesse sendo formado dentro de você. Uma confiança tranquila, sem pressa, sem tensão, porque existe algo muito importante acontecendo agora. Algo que prepara a forma como você vai despertar amanhã. Algo que começa neste silêncio, neste descanso, nesta decisão de confiar. E é exatamente isso que vamos compreender a seguir. Chega um momento da noite em que tudo começa a ficar mais silencioso. Os sons diminuem, os movimentos cessam e até os pensamentos, aos poucos, começam a perder força. É como se o próprio tempo desacelerasse, criando espaço para algo que não acontece durante o dia. Um tipo diferente de quietude. Talvez você esteja entrando exatamente nesse momento agora. Um instante em que o corpo começa a ceder ao descanso, em que a respiração se torna mais suave, em que a mente, lentamente, começa a aceitar que o dia terminou. E existe algo muito importante nisso. Encerrar o dia não é apenas esperar o sono chegar. É reconhecer que hoje teve um começo, teve desafios, teve aprendizados e agora merece um fechamento. Muitas pessoas terminam o dia ainda carregando tensões, revivendo situações, tentando refazer mentalmente aquilo que já passou. Mas existe uma forma diferente de atravessar esse momento. Uma forma mais leve, mais consciente, mais alinhada com aquilo que realmente fortalece o espírito. Existe uma passagem muito conhecida que revela algo profundo sobre esse instante. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem não fala apenas de descanso físico, ela fala de cuidado, de condução, de alguém sendo levado a um lugar de paz, de segurança, de tranquilidade. Talvez hoje você tenha atravessado momentos que exigiram mais de você do que gostaria. Talvez tenha sido necessário manter firmeza, tomar decisões difíceis, lidar com situações que consumiram energia. Mas agora, você não precisa mais permanecer em alerta. Não precisa mais sustentar o peso do dia. Existe um tempo para agir e existe um tempo para repousar. E o repouso não é fraqueza. O repouso é renovação. Napoleon Hill observava que pessoas que alcançaram grandes realizações não viviam em tensão constante. Elas compreendiam o valor do descanso estratégico, o valor do silêncio, o valor da pausa, porque sabiam que nenhuma mente permanece clara quando está permanentemente sobrecarregada. Nenhum espírito permanece forte quando nunca encontra descanso. Talvez o que você mais precise agora não seja força adicional, mas permissão para descansar. Permissão para aceitar que hoje chegou ao fim. Permissão para reconhecer que você fez o que era possível. Mesmo que ainda existam coisas pendentes, mesmo que algumas respostas ainda não tenham surgido, isso não significa fracasso. Significa processo. Significa continuidade. Significa que a jornada ainda está acontecendo. Existe uma promessa silenciosa nas Escrituras que revela exatamente isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não fala apenas de provisão material, ela fala de direção, de cuidado, de presença contínua. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando os olhos estão fechados, mesmo quando o silêncio domina o ambiente. Talvez agora seja o momento de fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Olhar para dentro e reconhecer tudo o que foi vivido hoje, não com julgamento, mas com aceitação. Talvez tenham existido erros, talvez tenham existido acertos, talvez tenham existido dúvidas, mas tudo isso faz parte do processo de crescimento. Nada do que foi vivido hoje é desperdiçado. Cada esforço, cada decisão, cada aprendizado silencioso, tudo encontra lugar dentro de você, mesmo que você ainda não perceba. E quando você aceita isso,
Quando permite que o dia seja encerrado com consciência, uma sensação diferente começa a surgir, uma segurança silenciosa, como se algo dentro de você dissesse: está tudo sendo cuidado. Respire fundo agora, sinta o ar entrando lentamente e saindo com suavidade, e perceba como aos poucos o corpo responde, os músculos relaxam, a testa suaviza, a respiração se torna mais tranquila. Esse é o sinal de que você está entrando em um estado diferente, um estado de confiança, um estado de entrega, um estado em que o descanso deixa de ser apenas físico e se torna espiritual. Talvez você ainda não tenha percebido, mas existe uma força muito grande em saber encerrar o dia com paz, em saber soltar aquilo que não pode mais ser mudado, em confiar que aquilo que ainda não aconteceu está sendo preparado. Porque quando você encerra o dia dessa forma, o amanhã encontra um terreno diferente, um terreno mais calmo, mais firme, mais preparado. E é exatamente isso que vamos consolidar agora, no último momento dessa jornada silenciosa. Agora, o dia realmente ficou para trás. Tudo o que precisava ser feito hoje já foi feito. Tudo o que ainda não aconteceu permanece em preparo. E existe algo muito importante em reconhecer isso. Nem todos os resultados aparecem no mesmo dia em que os esforços são feitos. Alguns frutos precisam de tempo, algumas respostas precisam amadurecer, alguns caminhos precisam ser organizados antes de se tornarem visíveis. E a noite é parte desse processo. Talvez você tenha começado este momento ainda carregando pensamentos soltos, preocupações que insistiam em voltar, ou aquela sensação silenciosa de que algo ainda precisava ser resolvido. Mas agora existe um espaço diferente dentro de você. Um espaço mais calmo, mais silencioso, mais seguro, como se, aos poucos, o peso do dia tivesse encontrado um lugar para descansar. E isso não acontece por acaso. Existe um princípio antigo, registrado nas palavras que atravessaram gerações e que continua verdadeiro até hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Essa não é apenas uma bênção pronunciada sobre alguém. É uma declaração de cuidado, de proteção, de presença contínua, mesmo quando você fecha os olhos, mesmo quando o silêncio toma conta do ambiente, mesmo quando tudo parece quieto. Existe algo profundamente restaurador em saber que você não precisa sustentar tudo sozinho, que existe cuidado além da sua própria força, que existe direção além da sua própria compreensão. Talvez hoje tenha sido um dia comum, ou talvez tenha sido um dia desafiador. Mas independentemente de como ele foi, uma verdade permanece. Nada do que você viveu hoje foi em vão. Cada experiência, cada tentativa, cada esforço silencioso, tudo isso foi registrado dentro de você. Napoleon Hill ensinava que nenhuma experiência é desperdiçada quando ela é utilizada como aprendizado. Mesmo os dias difíceis, mesmo os momentos de dúvida, mesmo as situações que parecem lentas, todos eles fazem parte da construção de algo maior, algo mais sólido, algo mais consciente, algo mais preparado. E agora, neste instante, existe algo sendo preparado para o amanhã. Não com ansiedade, mas com precisão, como se pequenas peças invisíveis estivessem sendo posicionadas para que o próximo dia encontre você mais forte, mais claro, mais alinhado. Talvez amanhã ainda traga desafios, talvez ainda existam coisas para resolver, mas você não acordará da mesma forma se encerrar este dia com confiança, porque quando você descansa com entrega, o amanhã nasce diferente. Nasce com base, nasce com estabilidade, nasce com clareza. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando, saindo lentamente e permita que o corpo aceite o descanso. Permita que os pensamentos desacelerem. Permita que o silêncio faça aquilo que a pressa nunca conseguiu fazer.
Talvez o maior presente que você possa dar a si mesmo agora não seja pensar mais, não seja planejar mais, mas confiar. Confiar que hoje foi suficiente. Confiar que amanhã terá o seu tempo. Confiar que aquilo que precisa acontecer encontrará o seu caminho. E se esse momento trouxe paz, se essa mensagem ajudou você a desacelerar, se você sente que precisa de um espaço como esse todas as noites, deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Não apenas como um gesto automático, mas como um compromisso silencioso de cuidar da sua mente, da sua fé, do seu descanso. Porque noites como esta não são apenas pausas, são preparações. Agora, permita-se descansar. Solte o que ainda estiver pesado. Confie no silêncio. E lembre-se, a noite não é o fim do seu esforço, é o início da sua renovação.